Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos chegando aqui na sua rádio jlemos.com.br, onde você acompanha 24 horas por dia no ar, com muita notícia, muita informação, descontração e alegria e entretenimento, e também muita conversa sobre política, te orientando e te colocando a par dos acontecimentos no meio político. Todos os santos dias nós estamos aqui falando de como está procedendo, como é que está acontecendo. Agora, eu não acredito como que esses bolsonaristas, eu não sei como é que eu chamo, esses direitistas, ou então esse pessoal do Centrão, eles parecem que taxam o povo de idiota. Eles acham que os paranaenses são burros, porque não dá para entender. O governo Lula constrói as casas e o Ratinho Júnior vai fazer a entrega. E na entrega das casas, que foi o presidente federal que mandou, ele ainda fala mal do presidente. Dá para você entender isso? Dá para entender? Ou é eu que sou louco? Porque eu não consigo entender. Um homem desse quer ser presidente. Ele tem que falar coisas que ele não precisa voltar atrás. Agora ele lá, falar besteira, onde todo mundo sabe que, na verdade, quem trouxe essas casas foram o presidente Lula. E ele vai lá, teve em Ponta Grossa, teve em Londrina, teve em vários lugares aí, para fazer entregas de casa, que é do presidente Lula. E ele chega lá, entrega a chave, como se fosse ele que estava trazendo as casas. Não atendeu o chamado do Malafaia. E realmente muito. E fala mal ainda do presidente Lula. Não dá para você ficar indignado, não dá para você falar o que está acontecendo com esse governador Ratinho. É uma ratarada vagabundo, da mesma laia desse centrão, dessa direita, que não deve nunca mais voltar a governar o Brasil. O povo mais despreparado, povo que faz uma política suja, com mentira, não tem capacidade de falar pelo menos a verdade. Estou aqui inaugurando essas casas em Londrina, 90% foi do governo Lula, o governo do Paraná está ajudando com 5% só. Fala a verdade, vamos colocar o Arilson, deputado estadual, falando sobre o que eu estou dizendo aqui, das inauguração das casas, aonde o governador Ratinho Júnior tem a cara de pau de dizer que foi o governo do Paraná que está entregando as casas, e ainda fala mal do Lula na entrega das casas, as casas que o Lula está trazendo, é do governo federal. Coloca aí para nós acompanhar o que o deputado fala. Vai lá entregar casas do dinheiro do governo do presidente Lula, do povo brasileiro, do povo paranaense. E vai secretário picareta falar mal do presidente ainda. Tenha paciência. Eu vi uma entrevista do secretário Guto Silva, em Ponta Grossa. Falou que o governo do presidente Lula é péssimo e que o Paraná praticamente não depende do governo federal. Mas vai lá fazer foto, a chavinha que é a entrega da casa paga com o dinheiro do governo federal. Na cidade de Maringá, 336 casas entregues, 52,4 milhões do governo federal, do programa do governo do estado, 5,4 milhões, 90% do recurso vem do governo do presidente Lula, que não é citado lá. Em Ponta Grossa, 275 casas entregues, 72 milhões do governo federal. De 275 casas, o governo federal bancou quase 90%. E depois secretário do governador ingrato. Mas a situação pior foi no sábado, no dia 11/10. 864 casas entregues, 172 milhões do governo federal, 17 do estado. E quando vem a público, vem atacar o governo do presidente Lula, que é parceiro. Não vai mais ter esse tratamento irresponsável, indelicado, egoísta e oportunista que está tendo aqui o governo. Tá aí, Ratinho. Isso deixa qualquer cidadão indignado com isso, porque nós não queremos que você fique puxando o saco do presidente Lula. O que nós queremos é que você seja um homem correto com as coisas. Você devia cuidar dos teus prefeitos bandidos, que estão indo todos para a cadeia. O Ratão aí, o pai do Ratinho, o pai do governador, levou o prefeito de Fazenda Rio Grande, lá no programa dele, encheu de elogios, disse que era o melhor prefeito da região, por isso que tinha levado lá. E agora? Agora está pagando das redes sociais, o governador está pagando as postagens, da qual o governador está abraçado
com o prefeito de Fazenda Rio Grande. Que merda, hein? Falar nisso, quem vai assumir agora é o Serjão, o vice-presidente, que é outro também da mesma laia. Eu nunca vi cidade para ter tanto bandido na política que nem Fazenda Rio Grande. Foi 3 prefeitos, os últimos 3 prefeitos, todos foram para a cadeia. E todos caçados. E é uma vergonha. Então, essa direita é uma cidade, é um inferno, rapaz. Todo mundo tem rolo aonde eles estão. E agora vão deixar o prefeito de Fazenda Rio Grande sozinho? Vão abandonar ele? Diz que o Ratinho está pagando as postagens dele abraçado com o prefeito de Fazenda Rio Grande. É uma vergonha. Vou te falar uma coisa. Tem que botar a cara a tapa, tem que mostrar o que é e o que não é. Tá bom? Governadorzinho quer ser presidente da República. Só se for no outro século, que nesse não dá. O doutor Antenor, que é de Guarapuava, perdeu as eleições lá em Guarapuava como prefeito por 60 votos. Se ele faz 31 votos, era o prefeito de Guarapuava. Doutor Antenor, um médico sério, trabalhador. Ele fala aqui no programa sobre a democracia. Democracia tem que fazer que nem o Lula fez. O Lula foi preso 500, quase 600 dias. Em nenhum momento ele atacou o STF, em nenhum momento conspirou contra o Brasil. Ele só dizia, eu quero provar que o Dallagnol e o Moro são mentirosos. Foi oferecido pelo tornozeleira eletrônica, para ele ir para casa, e falou, não, isso eu não quero, quem põe o tornozeleira é bandido. Eu não sou bandido. E ficou lá tentando provar a sua inocência e nunca fez ataque à democracia. A democracia, para nós, é uma coisa sagrada. O PT não ataca as instituições, embora o Lula foi preso injustamente por esse juiz parcial, e toda a sua laia, ele sempre diz, vou provar a inocência. Falaram em triplex, não provaram nada. Falaram que o sítio de Atibaia era do Lula, era um sítio da onde um amigo emprestava para ele passar o final de semana com os netinhos lá. Então foi um ataque, uma covardia. Viraram a família do Lula de perna para cima. O FMI, Polícia Internacional, Polícia Nacional não acharam nunca nada da família do Lula. Agora esses bandidos bolsonaristas, esse centrão formado por quadrilheiros, essa é a grande verdade, só atrapalha o país. Vamos acompanhar e vamos ouvir o doutor Antenor, deputado por Guarapuava, do PT, falando sobre a democracia. Quando nós defendemos a democracia, nós defendemos a participação do nosso povo na vida deste país, com dignidade, com educação, com saúde e com respeito. Quando viramos as costas para ela, quando deixamos que ela seja atacada, a gente privilegia os de sempre, aqueles que não querem o direito na mesa, na vida dos trabalhadores. Então, vamos ser fortes. Defender a democracia, defender a vida, é defender o nosso país, é defender o direito de todos. Pois é, tá aí. Temos que respeitar a democracia. O que é de direito é de direito. Ah, eu fui preso injustamente. Procura se defender, faz como o Lula fez, não fica ameaçando, querendo impeachmentar ministro do STF, culpando os outros das suas irresponsabilidades. Isso aí não pode acontecer, o cara tem que ser homem. São uns baita de uns frouxos. Esta é a grande verdade. O que acontece com esse povo da direita. São os bandidos enrustidos. E eles posam de moralista. Deus, pátria, família. Porque o Bolsonaro não tem nada que desabone sua conduta. Que povo mais mentiroso. Povo mais nojento, que não dá para você acreditar em nada que esse povo fala. Daqui a pouquinho nós vamos colocar uma vinheta aí que o Deda mandou, fazendo uma chamada, convidando os nossos ouvintes e acompanhantes aqui para o programa do Deda, que vai começar, acho que é dia 20, às 11 horas. Vocês já fizeram um teste para ver se ele pode fazer de lá? Não fizeram isso aí? Tem como? Mas tem que fazer um teste antes, para chegar na hora daquele rolo todo. Tá bom? Quero mandar um abraço também para o Dirceu Chagas. O Dirceuzinho, ele trabalha na Coamo, lá em Camorão. Ele ajudou a inaugurar a rádio aqui em 88, 89, quando nós colocamos
a extinta Rádio Central, que hoje é Rádio, como é que é? Princesa. Era a Rádio Central, em 89. Dirceu, um abraço para você, muito obrigado aí pelo carinho acompanhando a gente todos os dias e nós agradecemos isso. Vamos acompanhar aqui a palavra da senadora Soraya Tronic. Ela vai falar também do seu Bolsonaro, para variar, né? O povo que tem o rabo preso. Coloca aí a senadora. Fala, senadora. E por que ele não disse nada e por que tudo foi deflagrado posteriormente às investigações? Por óbvio. Por óbvio, porque não há interferência política no órgão. O órgão tem autonomia, como não deve haver na Polícia Federal. Mas nós sabemos que o governo Bolsonaro trocou só 5 vezes de diretor-geral da Polícia Federal. Foi Maurício Valeixo, depois foi Rolando Alexandre de Souza, depois Paulo Maiorino, depois Márcio Nunes de Oliveira, afora a indicação do Alexandre Ramagem, que não prosperou. E não sou eu que estou dizendo, tá? Podem preparar, por favor, o vídeo? Não sou eu que estou dizendo e não fui eu que confessei. Pode passar, por favor. Dá meus minutos aí, presidente. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. O Sérgio Moro parece um pato, né, falando. E depois da campanha para presidente, ele estava no palanque abraçado com o Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo falou, se investigar minha família ou alguns amigos meus, eu troco. Se não puder trocar na ponta da linha, eu troco o chefe dele. Se não puder, eu troco o ministro de segurança. Eu troco tudo, não estou aqui para brincadeira. E aí disse um baita de um palavrão. Então, é o cara que aparelhava a polícia, tinha que trabalhar da maneira dele. Isso aí quem está falando aí é o ministro, quando era ministro dele, o Sérgio Moro. Está aí, agora joga tudo na mesma panela, no mesmo time. É bom que eles se reúnem, que a sujeira fica tudo entre eles. É uma grande vergonha o que esse Sérgio Moro fez. E o que me espanta, ele está aí cotado para ser governador do Paraná. Tu imagine um cara desse governando o estado do Paraná. Seria o fim. É o fim da rosca, né? Aí todo mundo estava perdido nesse Paraná. Porque esse cara, além de bandido, ele é um cara imparcial. Aliás, ele é um cara parcial. Ele toma lado. Tem uma jornalista aqui que acabou com o Deltan Dallagnol. Ele conversando, vocês são de direita, então um juiz de direita, um promotor de direita, advogado de direita, tem isenção para julgar um cara que é da esquerda? Olha o apuro que o Dallagnol passou na mão desta jornalista. Preste atenção para vocês verem o que é a direita. Põe, por favor. Quem foi que demitiu o Sérgio Moro? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Procurador Januário Paludo. O sítio é do Lula porque a roupa de mulher é brega, decoração horrorosa. Deltan Dallagnol. O senhor se refere ao presidente Lula como o Nine,
fazendo uma referência jocosa ao fato de ele ter perdido um dedo num acidente de trabalho. Eu pergunto, procuradores que têm essa visão claramente antipetista, até com uma certa carga de ódio em relação ao presidente Lula, tinham isenção para tocar uma investigação como essa? E mais, o senhor agora há pouco defendeu aqui a união da direita, o senhor se diz um político de direita, como também o Sérgio Moro. Procuradores de direita e um juiz de direita tinham isenção para conduzir uma operação que processou e puniu especialmente políticos de esquerda? O senhor, no dia seguinte a esse julgamento, disse que era vítima de perseguição política e que havia uma vingança do sistema político, dos corruptos contra o senhor. Ocorre que essa decisão foi tomada por unanimidade. Os 7 ministros do TSE votaram pela sua cassação. E, além disso, 3 desses ministros foram nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro, a quem o senhor apoiou nas eleições. Então, o senhor acha que esses 7 ministros, inclusive os nomeados por Bolsonaro, estariam unidos num complô para cassar o seu mandato injustamente? Olha a pergunta, olha aí. Vocês tinham isenção para fazer julgamento do Lula? É uma vergonha que fizeram com o presidente Lula. Mas em momento algum, o Lula se fingiu de doente. Em momento algum, o Lula mandou um filho lá para os Estados Unidos, para outro país, conspirar contra o Brasil, desrespeitando as instituições. Aguentou calado. Ele falou, eu vou procurar me defender, vou provar que eu não sou o que estão inventando que eu seja. Este é o direito de cada cidadão provar sua inocência. Agora é tudo o contrário. Esse povo, eles não têm caráter, rapaz, é uma vergonha. Veja, vamos ouvir aqui o que o Ciro Gomes, e o que eu fico impressionado, que o Ciro repete. Há quantos anos isso e nunca responde um processo? Olha o que o Ciro Gomes fala do Bolsonaro, chama de ladrão, e diz que prova, e desafia o Bolsonaro a chamar ele, a entrar com processo contra ele. Falei, eu desafio. Vamos acompanhar. Como é que pode a rede nacional, mundial aí nos computadores, o Ciro Gomes faz acusação que o Bolsonaro roubava gasolina e ele aguenta calado e não fala nada. Vamos acompanhar o Ciro Gomes aí, vamos nessa. Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca na roubalheira. Quem ensinou a ele, desde pequenininho, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava tudo. Ladrão. Eu fui colega dele, cara. A minha mulher não gosta que eu fale, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, assim, eu não quero esculhambar ninguém. Nós estamos conversando. Mas repare, se você faz um discurso moralista, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, concordo. Então veja, eu vou afirmar aqui categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na Barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, o deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, R$600 de gasolina, Bolsonaro 10 mil. Percebe? O Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Mas rachadinha é uma conversa para enganar besta. O Bolsonaro pegava, sabe o que é rachadinha? Eu tenho direito a botar 20 assessores, que não cabe no nosso gabinete. Vai ver quantos eu botava. O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recibo, levava 10% e ele botava 90% no bolso. O Bolsonaro comprou vários imóveis com um saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Como assim comprar um imóvel? O Flávio Bolsonaro agora, meu irmão. Então, assim... Tá aí, você quer mais que isso? Vai um cara nas redes sociais e me chama de ladrão. Eu vou ao último fôlego da minha vida para provar minha honra. Agora o cara chama de ladrão e fala que o Bolsonaro ensinou os filhos a ser todos ladrão porque ele era um ladrão. Porque ele roubava gasolina do nosso país. Contou o esquema que ele fazia com os postos de gasolina. Ele dava 10% para o dono do posto e guardava 90% com notas frias. E sem falar dos funcionários fantasma. Todo mundo sabe, você lembra aquela mulher que vendia açaí na praia? Ela recebia da Câmara Federal o salário por mês. Então, pelo amor de Deus, até quando nós vamos ficar aí tampando o sol com a peneira? E esses caras falando, chamando o Lula de ladrão, onde que eles têm moral para isso? Isso que eu quero saber. Qual é a moral que um povo desse tem para chamar o Lula de ladrão? Viraram
a vida do Lula de perna para cima, dos filhos do Lula, nunca encontraram nada. Esse troço aqui está ruim. Aí os caras vêm aí posar de bonzinho, porque nós não votamos no 9 Dedos, porque é ladrão. O que acharam? Tem uma pessoa que diz que o Ciro está... E apontando. O Ciro manda entrar no portal da transparência e ver lá quando o Ciro foi deputado junto com o Bolsonaro, vê a quantia de gasto que era com combustível roubado do nosso país. Então, daí, esse é o presidente que muita gente idolatra e pede que volte ao Brasil. É uma desgraça. E agora tem mais, que é mais sujeira do Bolsonaro, vou apresentar mais uma. O Nicolas é um que paga de honesto. O Bolsonaro está com tornozeleira, mas não é por roubo, nunca roubou. Então veja isso aqui, ó. Médico do Bolsonaro é funcionário fantasma. Dá para você entender? Tinha um médico do Bolsonaro, funcionário fantasma. Põe aí para nós acompanhar. Vamos nessa. Mais uma para desmascarar esse de santinhos, de pessoas honestas. A Polícia Federal apura a denúncia de que um médico do ex-presidente Jair Bolsonaro era funcionário fantasma da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. A repórter Gabriela Prado está em Brasília e tem os detalhes dessa história. Gabriela, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Globo e nós confirmamos aqui na CNN. A Polícia Federal, então, abriu um inquérito para investigar se Ricardo Camarinha era um funcionário fantasma na Apex, no escritório em Miami, nos Estados Unidos. A denúncia foi feita por funcionários da Apex que foram intimados a prestar depoimento na Polícia Federal quando estiveram no Brasil na semana passada para falar de supostos desvios na gestão do general da Reserva do Exército, Mauro Lorena Cid, que é pai do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo esses funcionários em depoimento, o Camarinha, que era médico da presidência de Jair Bolsonaro, foi nomeado em abril na Apex, tinha um cargo ali em Miami, mas ele sequer morava na cidade. Ele estava com residência em Orlando, que fica a cerca de 380 quilômetros de Miami, ou seja, 4 horas de viagem, o que impossibilitaria basicamente, se não fosse uma viagem de avião ou helicóptero, que ele estivesse presente no trabalho. Mas a denúncia que esses funcionários fizeram quando prestaram depoimento é de que ele não comparecia para exercer a função que ele tinha na Apex. Ele ficou nomeado até o início de 2023, pouco antes de Jorge Viano, o atual presidente da agência, tomar posse já neste governo. Você viu? Você viu o honesto, o homem que se julga no direito de falar do Supremo Federal do nosso país, da Suprema Corte do nosso país, de fazer comentário contra a idoneidade do Lula. Quem é esse cara? Se você começar a puxar o fio da linhada, vai aparecer tanto bandido. Fazenda do Rio Grande, já falei. Ali, Santa Catarina, tem mais de 20 prefeitos da direita na cadeia. Mais de 20 prefeitos. E agora o Serginho, o governador, o Melo, entraram com um pedido de impeachment do governador Melo por desvio de dinheiro. Aí, ó, Santa Catarina, que eles odeiam os nordestinos, que não gostam do Lula, está lá a prova que o Melinho, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, está sendo indiciado por cassação. Estão pedindo a cassação dele. Então é uma corja de ladrões, de vagabundos, rapaz, que querem dar um de honesto. Quem são eles? Qual é a moral que esse povo tem? Me fala para mim. E vocês lembram de um deputado que fazia encenação lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, lá junto com seus parlamentares? Lembra dele? Se elegeu a prefeito de Cuiabá. Ele disse que nunca ele ia recepcionar o Lula e não precisava de dinheiro do governo federal. Eu não preciso. O Lula foi lá entregar casas, ele não compareceu na entrega das casas. Veja o que ele fez em 2 anos na prefeitura de Cuiabá. Eu morei lá, uma cidade riquíssima, Cuiabá. O que ele fez?
Vamos acompanhar para você ver. Pedindo moratória, por falta de dinheiro, não consegue pagar nem os funcionários da saúde. Enterrou. Esse é mais um. E ele batia no peito. No estado do Mato Grosso, não tem um prefeito da direita, é tudo da esquerda. Aliás, nenhum prefeito da esquerda, tudo da direita, que nem ele. Dá uma olhada para você ver, é o terceiro estado mais bolsonarista que tem. Vamos acompanhar ele pedindo, com o Pires na mão, para salvar o pagamento do funcionalismo público da cidade de Cuiabá. Mais um, que pode se juntar com mais de 20 em Santa Catarina, todos os bandidos. Coloca aí para nós acompanhar. Veja a consequência de se votar por ódio do seu adversário. Dá uma olhada nesse vídeo aí, depois a gente conversa. E hoje à noite nós vamos decretar o estado de calamidade financeira do município de Cuiabá. Pagamento. Tá? Então nós vamos apresentar o decreto, vamos publicá-lo como uma condição do nosso município em calamidade financeira. Só para você ter ideia, se a gente pagar as duas folhas dentro do mesmo mês, a gente não tem condições de pagar a saúde, não tem condições de pagar nada, porque o orçamento não é compatível. Esse é Abílio Brunin, prefeito da cidade de Cuiabá. Lembra dele na Câmara dos Deputados? Que fazia a maior bagunça nas comissões da Câmara, que desrespeitava as mulheres, que chegou ao ponto de fazer até um gesto nazi lá. Lembra dele? Pois é. A cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, fez um favor para nós brasileiros de tirar esse ser lá da Câmara dos Deputados e colocar como prefeito da cidade de Cuiabá. Uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a prefeitura de Cuiabá é dizer que não daria palanque ao presidente Lula. Se o Lula vier aqui, não vou receber. Não vai ter nenhuma cerimônia na prefeitura. Ah, mas e das casas que você vai entregar? Eu não entrego com o evento deles. Eu entrego direto na chave, tá na mão de cada um lá, não faço cerimônia, não faço nada, entrego, não faço sem nada, não chamo o governo federal, não chamo nada, não vai ninguém, entrega a chave. Toma aqui, ó. Não vai ter Lula no palanque de ninguém. Toma chaves. Porque o senhor se recusa a apertar a mão dele, dar foto com ele? Nenhuma participação minha, nenhum ato do governo. O presidente Lula teve em Cuiabá para inaugurar algumas casas populares da Minha Casa Minha Vida. Ele não foi lá na inauguração e também não deu nenhum tipo de homenagem ao Lula lá na cidade de Mato Grosso. Em vários comícios ele dizia que Mato Grosso era o estado que não tinha nenhum prefeito do PT. Certo? Errado ele não sabe, não tinha mesmo. Afinal de contas, Mato Grosso é um dos 3 estados mais bolsonaristas do Brasil. Certo? Só que o tempo passa, o tempo voa. Ele falou que não precisava de dinheiro federal, não precisava de dinheiro do Lula. Pela segunda vez, essa semana, ele decretou calamidade financeira na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, uma das cidades mais ricas do Brasil. Em menos de 2 anos de mandato, ele já decretou 2 calamidades financeiras. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para infraestrutura, não tem dinheiro nem para a segurança. Esse é o fato, é o problema de você votar por ódio do seu adversário. As pessoas que votaram nesse homem para deputado não votaram porque ele tinha um projeto de governo. O áudio está... Nossa, o áudio está muito ruim. Está muito ruim aí, né? Tá aí o prefeito de Cuiabá, que era aquele falastrão, que ficava lá na Câmara dos Deputados, azucrinando todo mundo. E disse, vocês ouviram o que ele falou aí? Agora ele não tem dinheiro nem para pagar o funcionalismo público. Olha a situação que se encontra Cuiabá. Esses são os da direita, os honestos. Olha que o que o Lula passou foi revirado a vida da família inteira do Lula, dos filhos, tudo. Não encontraram nada. Nada. Vocês acham que se o Lula, os filhos tivessem alguma coisinha errada, e eu vejo muitos babaca que não sabem nada aí falando, porque o filho do Lula era não sei o quê, agora é rico, não sei o quê. Ué, mas então diz onde é que ele roubou. Você acha que se tivesse alguma coisa errada, não estava ventilado para os 4 cantos? É que é diferente a família do Lula que a família do Bolsonaro. Que merda de família que não valem nada. São os ordinários, rapaz. Ainda querem falar que vão voltar no poder. E agora, como é que está a situação
do Bananinha? Como é que está lá o filho do Bolsonaro? Que foi para lá, falou tantas asneiras aqui do Brasil, que aqui não tem democracia, que aqui não sei o quê, que não tem nada, porque ele teve que ir embora porque ele está sendo escorraçado daqui, porque ele pode morrer. Um mentiroso, mentiroso. Agora vai responder os processos, que um cara que recebe dinheiro como parlamentar daqui, vive em outro país, conspirando contra o Brasil, pedindo medidas contra as autoridades daqui e pedindo que aumente os impostos dos produtos brasileiros, tem que responder por isso, é crime. Ele vai ter cadeia para ele também, para ele aprender. Agora, ele que criou isso, ele estava aqui no Brasil quieto, mas daí para livrar o paizinho dele, correu lá para os Estados Unidos. Agora, veja, fez com que o Lula voltasse nos holofotes do mundo. Veja o maior jornal de credibilidade dos Estados Unidos, o que falou do Lula e o que o Trump disse do Lula. Vamos acompanhar, só para vocês verem que tudo que eles fazem dá errado, porque são muito idiotas, são burros demais. O nome do presidente Lula voltou a ser destaque no mundo inteiro. Neste domingo, um dos maiores jornais dos Estados Unidos trouxe uma matéria de capa falando sobre o respeito que o Lula conquistou lá fora. E olha só, o próprio Donald Trump elogiou o presidente Lula, dizendo que ele é hoje um dos líderes mais influentes e respeitados do planeta. Trump afirmou: Lula mostrou que é possível governar com coragem, recuperar a economia e colocar o povo no centro das decisões. Segundo a reportagem, Lula conseguiu o que muitos achavam impossível: fazer o Brasil crescer acima da média mundial, gerar empregos e devolver a esperança ao seu povo. Trump ainda completou dizendo: o mundo precisa de líderes como Lula, homens que falam pouco, mas entregam muito. E quando perguntaram se Lula seria bem-vindo na Casa Branca, Trump respondeu rindo: Lula é sempre bem-vindo. A Casa Branca é grande, mas o coração do Brasil é ainda maior. É o Brasil de volta ao mapa do respeito, com um presidente que fala com o povo e é ouvido pelo mundo. Compartilhe esse vídeo com um amigo e mostra para todo mundo. Gente, está aí. Olha, enquanto que eles foram lá levar um monte de mentira para o Lula, a Embaixada dos Estados Unidos está aqui em Brasília e está acompanhando tudo. Como é que funciona o Brasil? Tu acha que eles são idiotas? Que eles não buzinam lá para o presidente dos Estados Unidos? Falam, não é verdade. O que eles estão falando não é correto. Não é a realidade. E em quem que o Trump vai acreditar? Ele pode até gostar do Bolsonaro, porque defende ele, porque é de direita, mas ninguém carrega doente, não. O cara mancou, ficou para trás, os outros vão e o cara fica. Essa é a grande verdade. Se a Embaixada dos Estados Unidos acompanha tudo aqui no Brasil que está acontecendo. Então essas mentiragens deles lá, para aí, não é bem assim não. Estão vendendo aquilo que não é verdade. E aí todo o mal cai. Sempre a verdade vai prevalecer. A mentira, ela pode ganhar por um determinado tempo, mas ela nunca se sustenta. A verdade sempre vai prevalecer, pode pôr isso na cabeça. Sempre fala a verdade, custe o que custar. Porque a mentira, ela pode ganhar momentaneamente, mas ali em poucos dias vem a verdade e supera isso aí. Então, como é que está a cara do Bananinha, dos bolsonaristas, dos direitos? Agora, o Ciro Nogueira, que é outro bandido, presidente do PP, partido que mais roubou no Brasil, é esse PP, aí o partido do Ricardo Barros, é o partido mais ladrão do Brasil, são esses aí. Agora o Ciro Nogueira falou que, não, porque foi um erro de estratégica, o Eduardo Bolsonaro ir lá para os Estados Unidos, agora ninguém da família a gente consegue pôr de candidato. Ah, é? Agora que vocês viram? Mas no começo vocês gostavam disso aí, né? É porque ele foi lá mentir. E mentira não se sustenta. Se você constrói uma casa com os alicerces podres, essa casa vai cair. Ela não vai continuar, ela vai cair uma hora. E é o que vocês fazem, foram construir uma narrativa com mentira. Era evidente que não ia se segurar. Essa casa ia cair um dia, e caiu.
Então, muito mais cedo do que eu imaginava. Mas não resolveu o problema de vocês. O que aconteceu? Vocês acabaram quebrando a cara, ficando feio para vocês, porque foram lá com mentiras. Esta é a grande verdade. E agora o Donald Trump não vai trocar o 200 milhões de pessoas brasileiras que têm um relacionamento de paz com os Estados Unidos há mais de 200 anos, por causa de uns loucos, um bando de mentirosos e corruptos ainda por cima. Porque eles estão perdidos. A direita vai ganhar do Lula de que jeito? Fala para mim. Você acha que o Ratinho vai pôr o dele na reta só se for louco? Se o Ratinho abandonar o Paraná, deixar o candidato dele solto aqui, o Moro come a eleição. Perdendo a eleição, vem tudo o podridão do Ratinho que está debaixo do tapete. O Ratinho não pode perder a eleição no Paraná. Então ele não vai ter... Se ele abandonar o Paraná e ser candidato a presidente, ele não ganha do Lula. Está fora. Aí perde no Paraná também. Fica 4 anos fora. E aí vem toda a sujeira, que o outro não vai engolir o que ele fez de errado. Troca toda a equipe. Está entendendo a situação que ele está? Tarcísio já fez essa leitura. Falou, eu não ganho do Lula, perco. Saio aqui de São Paulo, eu perco a eleição. Que daí vem outro aqui, ganha, o Geraldo Alckmin papa lá em São Paulo. E aí eu fico sem mandato. E quem que vai tampar os buracos que eu vou deixar? Ele falou, não, vou à reeleição aqui do meu estado, vou cuidar daqui. E é o que o Ratinho tem que fazer. O Ratinho não vai ser candidato a presidente. Ele vai ganhar do Lula que jeito? Fala para mim. Não tem condições. O Lula vai se reeleger presidente de novo. Isso é uma coisa certa. A outra vez que tinha o Bolsonaro no poder, com toda aquela narrativa, que o Lula ia acabar com as igrejas, que o Lula ia apoiar o aborto, que o Lula ia fazer banheiro unissex, nós ia ter que pôr nossos filhos, nossas filhas junto no mesmo banheiro com o homem. Aquela mentiragem todas que ele fazia. E aí agora, eles têm essa mentiragem? Como é que eles vão criar outras mentiras? Eles agora não têm esse argumento e não têm o poder na mão, como é que vai ganhar? E a maioria dos governadores é o último ano de mandato. Que os prefeitos também ficam pelados aqui, sabendo que o Lula vai ganhar, eles vão meio a meio, meio devagar, porque nós temos mais 4 anos aí com o presidente Lula. Essa é a grande verdade. Então, eles não têm o que fazer, porque eles não se sustentam nenhum projeto com lealdade, com seriedade, não estudam, não põem a cabeça a funcionar, eles não sabem criar uma ideia para contrapor os programas do Lula, para provar que eles têm programas melhores, eles não têm. É um bando de aproveitadores que estão ali no Centrão trabalhando contra o Brasil, pensando neles. Só que a imprensa está detonando, a imprensa está fazendo a parte que a esquerda tem que fazer. Agora eles não quiseram derrubar o PEC do Lula, que cobrava mais impostos das BET, dos bancos, de todo esse povo aí, dos milionários, dos ricos, para repor a perca das pessoas que ganham até 5 mil reais. Eles comemoraram, gritaram, só que a imprensa comeu eles. Teve a jornalista da Globo que falou, poxa, eles miram no Lula e acertam no povo. Essa é a grande verdade. Cada dia estão se desgastando tudo esse centro, essa direita. Aí vem o Caiado, bate na mesa que é candidato a presidente da República com 4%. Vem aquele Zema, que tem nome de remédio lá, o governador de Minas, não passa de 3%. Aí vem o Ratinho Júnior aí com 5%. Quem tinha um pouco mais o Tarcísio pulou fora, que ele não é idiota. E Bolsonaro, a família Bolsonaro se enterraram tudo, que ficaram trabalhando contra a própria direita, contra os fazendeiros, contra as empresas, porque para os lulistas não atingiu nada o tarifaço, atinge em cima dos bolsonaristas. Então, dá tudo errado o que eles fazem, porque eles trabalham com mentira. Eles não têm projeto de governo para se sensibilizar o povo, para mostrar que eles são mais capazes que o Lula. É muito fácil de tirar o Lula. Tenha a capacidade de criar melhores projetos e convencer a população que vocês estão do lado do povo, que vocês ganhem. Enquanto vocês, de outra forma, o Lula vai ficar mandando. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente, um abraço.